Hoje eu vou falar sobre storytelling. Tem muito conteúdo na internet tratando desse tema, é um tema super atual e é uma técnica de comunicação importantíssima nos negócios. Eu já falei aqui em alguns conteúdos como é importante usar do storytelling para engajar equipes, na comunicação de líderes, na comunicação de pessoas que têm uma responsabilidade estratégica dentro das empresas e principalmente para o dono do negócio, para o CEO de uma empresa, aquele que tem uma autoridade máxima, o quanto é importante usar do storytelling. Mas aqui o meu objetivo é aprofundar um pouco mais o storytelling. O que caracteriza um bom storytelling? Quais são os elementos que você deve usar na construção de um storytelling? As pessoas falam muito que é contar uma história, mas não é simplesmente contar uma história de uma maneira prolixa, uma história sem sentido, uma história que não traz muito contexto, uma história que não diz muita coisa. Há maneiras e maneiras de contar essa história. E aqui eu vou dar alguns pontos que são fundamentais num bom storytelling e você que é líder precisa usar esses pontos para que ele seja efetivo, porque senão vira contação de história de uma maneira trivial que não vai gerar impacto, não vai gerar resultado na sua equipe e, sobretudo, nos seus negócios, que é o nosso objetivo aqui nesse canal. Dos pontos que eu vou trazer aqui nesse conteúdo sobre storytelling, não existe uma hierarquia, ou seja, o primeiro não é mais importante que o segundo, o terceiro e assim por diante. Eu simplesmente vou trazer aqui, de uma maneira aleatória, os pontos que são igualmente importantes. Isso é essencial você entender. Eles têm o mesmo peso e a mesma importância. E vamos lá. Para começar, a primeira dica que eu dou sobre storytelling: traga dados. Não traga uma história trivial, sem fundamentos, sem informações relevantes. Traga dados para o seu storytelling. E os dados são importantes logo no começo do storytelling. Por exemplo, estamos perdendo 5 pontos percentuais de participação de mercado. Precisamos estabelecer um plano de ação. Entrou um concorrente no mercado que retomou 40% das vendas que eles tinham no passado. Traga dados de mercado, dados de contexto para nortear o seu storytelling. Porque senão você pode falar de uma maneira hipotética ou de uma maneira qualitativa, dizendo, pegando esses mesmos exemplos, tem um concorrente que está crescendo aí no mercado. É diferente de você trazer um dado, ele está crescendo a uma taxa de 40%. É diferente você falar para o time, nós estamos perdendo 20% da nossa rentabilidade, e falar, nossa rentabilidade está caindo. Então traga dados. Você como líder tem que ser uma pessoa de dados, uma pessoa que tem informação relevante na mão. Então essa é a primeira dica para um bom storytelling que vai engajar sua equipe. Traga dados para o seu storytelling. O segundo aspecto que eu vou trazer aqui é sobre a lógica do storytelling. Precisa ter um início, meio e fim. Você não pode começar uma história e aí depois muda de assunto, e aí depois vai para o terceiro assunto e não fecha nenhum dos assuntos. Então, se você começou a falar que estamos perdendo 20% de rentabilidade e traga o contexto, eu já falei em alguns conteúdos aqui, o quão importante é você trazer junto com a informação, com o dado, o contexto desse dado. Não adianta você começar falando disso e de repente você vai falar, a gente tem que contratar algumas pessoas, assim, se isso não está conectado com o tema central do seu storytelling. Então, amarre bem o início com o meio, com o fim do que você vai trazer. É muito importante estar estruturado esse storytelling de uma maneira que faça sentido para as pessoas, porque só assim o time vai gravar a informação e vai se engajar. Se você for muito prolixo na comunicação, começar com um aspecto e fugir muito do assunto e não fechar esse assunto, com certeza o nível de engajamento com aquilo que você está comunicando vai ser muito menor do que se você traçar uma linha lógica. E como que você garante isso? Como que você
se prepara para isso. É muito importante, principalmente em momentos estratégicos, quando você tem que conduzir uma reunião, quando você tem que trazer o time para um grande desafio, você se preparar com tópicos. Os tópicos que você vai abordar. Não precisa decorar o discurso todo, até para você ter uma naturalidade, você ser original na sua comunicação, mas é muito importante você ter a estrutura básica do que você vai falar muito bem arquitetada na sua mente, muito clara para você, e isso vai te trazer confiança na comunicação e você vai entregar o início, o meio e o fim do storytelling, que é essa segunda dica que eu deixo aqui. Um bom storytelling também é caracterizado por ter atores ou personagens. Eu não estou falando aqui de você criar, vamos falar da girafa, do elefante, do leão, falar de maneira hipotética. Não, você pode trazer atores e personagens reais. Por exemplo, se você está trazendo o time para um desafio de mercado, fale o concorrente A, cite esse concorrente. Se você está precisando fazer um trabalho dentro de uma área específica, cite essa área, fale, aqui a gente precisa atuar, precisamos melhorar essa área de negócio, assim, assim. É muito importante você deixar claro os personagens do storytelling, para, de novo, não ser muito qualitativo, nem prolixo, ou ficar falando por tabela, deixar para as pessoas interpretarem, mas de quem que ele está falando? Ele falou que tem uma empresa aí ganhando participação de mercado, mas quem que será que é? Será que é o concorrente A, é o B ou é o C? As pessoas começam a divagar, dispersam, tentam elas descobrirem quem são os personagens, os atores, e você perde a oportunidade de trazer o time engajado para a missão. Então é muito importante você dar nome aos bois, né? Deixar claro quem são os atores desse processo. Eu nem gosto muito de usar a palavra personagem, mas faz parte da técnica de storytelling, eu tenho que passar aqui, porque essa palavra personagem, ela pode dar uma ideia que você vai criar um personagem. E não, a ideia é você ter simplesmente quem é a figura ou as figuras que fazem parte desse storytelling. É o concorrente A, é o cliente A, é o segmento B, né? Você deixar muito claro quem são os atores desse storytelling. É muito importante, tanto quanto o storytelling, tanto quanto os dados que eu falei ali no início, você deixar claro os atores, de quem você está falando, né? E ser extremamente ético nessa comunicação. Jamais use o momento para atacar ou para difamar, não é neste sentido que eu estou colocando. É numa questão contextual, você precisa dar um contexto. Se você está falando que a empresa precisa atacar um determinado segmento de mercado, fale qual é o segmento de mercado. Esse segmento de mercado ou os clientes desse segmento de mercado são os personagens, são os atores do seu storytelling. Se você precisa de um plano de ação para ganhar mercado de um determinado concorrente, cite quem é esse concorrente nominalmente, dê as características desse concorrente, detalhe esse personagem, esse ator, né? Então, só para dar aqui alguns exemplos de como é importante você trazer os personagens do storytelling para que fique claro para o time, para a equipe, o contexto como um todo. Os personagens fazem parte do contexto e é muito importante que você deixe claro quem são esses personagens ao trazer o storytelling. Se você está gostando dos conteúdos e esses conteúdos estão te ajudando a desenvolver a sua comunicação, comenta aqui e compartilhe para que os seus contatos também possam consumir esse conteúdo e serem ajudados com essas dicas de comunicação importantes que estou trazendo aqui. Para fechar o tema storytelling, um bom storytelling sempre aponta para uma ação ou para ações. É muito importante você levar o time através do storytelling, e o que eu falei tem início, meio e fim. Nessa etapa fim, você levar o time para uma ação. Então você trouxe dados, trouxe contexto, você elaborou uma estrutura que tem um início, meio e fim, toda amarrada, com uma lógica. Você trouxe a questão de quem são os atores, né, os personagens desse processo todo. E por fim, você
vai apontar para uma ação. Você vai trazer no final do storytelling as ações que têm que ser tomadas, porque senão vai virar contação de história e não vai gerar nada. E aqui a gente está tratando de comunicação para negócios, para gerar resultado na sua empresa, para gerar resultado no seu negócio. Então, leve para a ação, dê a direção de onde você quer chegar, leve o time para um plano de ações e, se preciso for, delegue nesse momento algumas ações dentro do time. É muito importante você ser direcional com o seu time, ou seja, dizer onde você como líder enxerga que a empresa quer chegar, que a empresa precisa chegar. Seja direcional, dê o destino para a equipe ter muito claro quais ações devem tomar. E, com certeza, nessa questão de ser direcional, é importantíssimo você delegar. De nada adianta você dar a direção coletivamente se individualmente as pessoas não sabem a distribuição dos papéis e das tarefas. Então, delegue nesse momento de storytelling para que as pessoas tenham claro quais são as ações que elas têm que tomar e saiam dali engajadas, se abracem em prol das ações para a sua empresa. Então essas foram dicas práticas de storytelling para você que é líder, para você que é dono do seu próprio negócio, usar desta ferramenta de comunicação para performar melhor dentro da sua empresa e trazer sua equipe para uma alta performance, uma alta entrega, usando dessa ferramenta poderosa que é a comunicação.